Bem, primeiramente, a tempestiva rescisória e dispensada a união do depósito em razão de ser ente público. A preliminar de ilegitimidade passiva do demandado, eu estou rejeitando, porque foi o próprio demandado que interpôs o agravo de origem, sendo ele o titular da verba honorária fixada no julgado rescindendo. Então, a presente ação rescisória tem fundamento no inciso 5º do artigo 966 do CPC e o objetivo é desconstituir o acórdão da primeira turma desse tribunal, proferido no agravo do instrumento 502.1753, que entendeu que devem os honorários ser fixados nos percentuais mínimos do parágrafo 3º do artigo 85 do CPC, tomando como base o valor da causa atribuída à execução fiscal extinta em face do acolhimento de exceção de pré-executividade. A União sustentou na inicial que o acórdão rescindendo apresenta-se desproporcional relativamente às circunstâncias do caso concreto, o que caracteriza enriquecimento sem causa da parte adversa e viola a garantia da propriedade por ensejar transferência patrimonial sem justo título. A decisão rescindenda acaba por ofender ainda o princípio da razoabilidade e no plano da legislação ordinária, o artigo 85, parágrafo 8º do CPC e 20 do DL 4657. O caso dos autos é peculiar, merece provimento, uma vez que de fato está caracterizado, salvo melhor juízo, afronta manifesta o disposto no parágrafo 8º do artigo 85 do CPC, conforme já adiantado por essa relatoria quando deferiu a tutela de urgência. Da análise dos autos da decisória e de tudo que consta, depende-se que essa busca impedir está repetitivo aqui, me dispenso a leitura, com efeito, o julgamento majorou os honorários advocatícios fixados em favor dos dois sócios excluídos em razão de sua ilegitimidade passiva para o executivo, para os percentuais mínimos do parágrafo 3º do artigo 85, tomando como base o valor da causa de R$ 85.663.699,19. Bem, aí o resultado dos honorários foram R$ 4.209.717,85. Como visto, em razão do acolhimento da exceção de executividade de apenas 2 laudas, e restringiu-se a alegar que o recipiente retirou-se da sociedade em 98. Aí transcrevo a exceção de pré-executividade e reitero o teor da exceção. Por fim, registro que essa primeira sessão tem aceitado, em casos específicos, julgado procedente a ação rescisória relativa aos honorários de sucumbência fixados na ação rescindenda, conforme exemplificativamente foi o julgado recente anterior da ação rescisória da Lavra de Rômulo Pisolati, 503.6800. Reproduz também o teor do recente tema do STJ 1265, o qual trata da fixação de honorários no acolhimento de exceção de pré-executividade, para reconhecer a ilegitimidade de apenas um dos executados, sem extinguir a dívida ou a execução fiscal, esse tema que se amolda perfeitamente ao caso em questão. O tema, nos casos em que da exceção de pré-executividade resultar tão somente a exclusão do recipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa nos moldes do artigo 85, parágrafo 8º do CPC de 2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Depois falo sobre o caráter vinculante do tema.
Também cito outro julgado do nosso tribunal, que reconheceu que é possível o ajustamento rescisório por violação manifesta de norma jurídica com base em tema do STJ. Reproduzo também a fundamentação do acórdão dessa rescisória. É a número 500, 596, 51, 16, 2023, 404, 40. Então, concluindo, a decisão afrontou o disposto no parágrafo 8º do artigo 85 do CPC, regramento que deveria ter sido aplicado, no caso em exame, está em desacordo com o tema 1265, razão pela qual deve ser julgada procedente essa rescisória para desconstituir o julgado rescindendo, fixar a verba honorária por equidade, devida em razão da ilegitimidade dos executados, uma vez que manifestamente inestimável proveito econômico decorrente da exclusão sem extinção do executivo. E depois passo a fixar os honorários devidos, e fixo em R$75 mil, e depois fixo os honorários nessa rescisória em R$15 mil, então estou julgando procedente a ação rescisória como voto, Excelência. Obrigada. Como voto, desembargador